Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian e vim aqui rapidamente fazer uma análise aqui de alguns filmes, né, dentro do contexto social, né, uma análise sociológica principalmente, essa ideia, não sou crítico de cinema, mas eu vou criar esse hábito de indicar alguns filmes interessantes do ponto de vista social, do ponto de vista sociológico, para a gente poder refletir, analisar. Alguns filmes eles podem ser filmes pipoca, né, com muita ação, né, como por exemplo Mad Max e a Estrada da Perdição, ou então filmes mais cabeças, né, tipo Identidade, que fala sobre racismo. Tá? Então a gente vai começar então, eu vou começar a analisar aqui alguns filmes bem interessantes. O primeiro deles, que quero mencionar aqui, é um filme que inclusive ele é considerado como o melhor do ano passado, né? Um filme que é denominado, chamado de Ataque dos Cães. Tu encontra esse filme na plataforma da Netflix. E falaram que o filme é muito bom, tá? E fui dar uma olhadinha para ver. Olha, sinceramente o filme ele é bom, tá? Ele tem um começo muito bom, muito legal. O filme ele assim, ele se ambienta no início do século XX, né? Numa área rural, né? Dos Estados Unidos. Mostra a figura do cowboy, né? O famoso o cowboy enquanto aquela figura do homem, do macho, né? Aquele homem, aquele macho tóxico, né? E o filme ele mostra muito isso, esse macho tóxico, né? Violento, autoritário, que é truculento, né? O filme mostra um pouco disso, né? Na figura do protagonista, né? Que é esse cowboy truculento. Só que esse cowboy machão, truculento, na verdade tem um segredo, né? Ele tem uma orientação sexual que ele mesmo reprime. Quer dizer, ele é um homoafetivo, né? E ele esconde isso de todo mundo, né? E o que é interessante, né, o que é bem curioso, é que ele acaba tendo um preconceito muito grande de si próprio, da sua orientação sexual. E pessoas que apresentam comportamentos, digamos assim, afeminados, como o filme mostra lá o caso de um rapaz que ele tem um comportamento mais afeminado, o protagonista, né, esse cowboy durão, machão, esse macho tóxico, ele tem preconceito de homens que têm essa postura mais afeminada, apesar que ele próprio tem uma orientação sexual, ele é, na verdade, um homoafetivo. Tá? Então o filme ele mostra muito isso, ele mostra um conflito do protagonista que é gay, né? Mas tenta negar isso de si próprio, tenta esconder isso, ele tem um comportamento até bastante antissocial. Tá? E é curioso que mostra essa figura, eu não sei se esse é um termo meio até curioso, a gente pode dizer assim, que é chamado a figura do gay homofóbico. Ele é gay, mas ele não gosta de gay. Mas ele não gosta do comportamento, a orientação sexual homoafetiva, né? E em especial ele não aceita de uma maneira tão tanto estereotipada aquele indivíduo que tem um comportamento afeminado. Então o filme é muito nesse sentido. O filme começa bem, ele é legal, tem um início bacana, tem um meio bacana, só que eu não achei que o filme é tudo isso. Acho que o filme ele é decepcionante no final, porque eu esperava uma grande revelação, uma grande coisa e não aconteceu. Achei que foi um filme que o final ele é morno, né? Ele é muito morno, dando aqui um spoiler sobre o filme, né? Mas dizendo que o filme é bom, mas não é excelente como muitas pessoas dizem, e sinceramente não concordo. Tá? Um outro filme que eu quero destacar para vocês, né, como indicação, é um filme chamado Identidade. É um filme também que você encontra na plataforma da Netflix. É um filme que fala sobre questões raciais, especificamente o racismo norte-americano. Basicamente, o filme se ambienta no início do século XX, nos Estados Unidos, basicamente em Nova York, né? Nos Estados Unidos, nesse período, você sabe que existia muito um preconceito muito grande, né? Existia, na verdade, um apartheid, né? Essa ideia de espaços de brancos, espaços de negros, tinha muito isso. E o filme mostra o caso de uma mulher negra que se passa por branca, né? Ela tem uma pele mais clara, né? Ela usa uma roupa onde não fica muito evidente, não dá para
para visualizar muito a cor da pele dela, nem o seu próprio rosto em si. É um filme que ele tá em preto e branco. Então ela é tratada de uma maneira, em alguns locais, há uma frequência maior de pessoas, homens e mulheres brancos, né? E ela tem um tratamento todo especial, sem as pessoas saberem, na verdade, que ela é negra. E é curioso que essa protagonista do filme, ela acaba, na verdade, encontrando uma amiga que tá fazendo até uma coisa pior. Ela é negra, essa amiga dela, e ela se casou com um homem branco, né? E ela se faz também ela também acaba negando a sua identidade, né? Por isso que deu o nome do filme, né? Ela também finge que é branca, né? Sendo uma mulher negra, né? Inclusive até o marido dela, dessa moça, é um branco que não gosta de negros. Então é muito curioso. O filme ele vai se desenrolando a partir, por exemplo, de uma ideia de pessoas que negam sua identidade, como é o caso dessa moça aí, tá? Que casa com um homem branco, tá? E um homem branco racista. Então o filme é bem curioso e ele é muito legal. O filme é muito bacana mesmo. Já tem um final legal, assim, bem interessante, tá? E faz uma reflexão, mas uma reflexão um pouco sobre o racismo norte-americano. O que a gente também pode levar essa reflexão para a nossa realidade, porque a gente percebe numa sociedade como a nossa o fato de pessoas que buscam ser uma coisa que não é, que não são, né? Então, tu tem muito aquela figura aquela coisa meio estereotipada, né? É uma caricatura, a figura do indivíduo que é classe média, mas acha que é rico. E ele tenta, de toda maneira, buscar os bens materiais, frequentar os espaços da elite para ser tratado como uma pessoa rica. Ele veio de uma origem pobre, né, mas ele renega a sua origem pobre. Né? Então aqui no Brasil você tem muito isso. Né? A classe média, essa nossa classe média, que é uma classe média ridícula, tá? Os caras na verdade não se assumem, tá? Eles renegam a sua origem pobre, tá? E tentam ostentar a todo momento através de bens materiais. Tá? O que eles não percebem é que o rico tradicional não ostenta, ele não gosta de ostentar, até porque para o rico tradicional, o cara que tem berço, como diz, né? Ele entende que ostentação é uma cafonice. E de fato é uma cafonice. Mas o cara de classe média que acha que é rico entende que não é cafonice e busca através dos bens materiais uma forma de ostentação. Então o filme ele faz um certo paralelo, não na questão de classe, mas na questão de raça, né, de etnia, na situação dos Estados Unidos especificamente, a gente pode considerar. Tem um filme também de ação que eu posso também indicar, de um filme um pouquinho já de 2, 3 anos, que é um filme que o remake Mad Max e A Estrada da Perdição, um filme muito legal, porque parece que é um filme que é só de ação, porque fala sobre um mundo pós-Armagedon, após Terceira Guerra Mundial, onde há um caos, há uma anomia na sociedade, né? É cada um por si, né? Mas o filme ele mostra de tudo um pouco. Ele é um filme que ele é pipoca, ele é um filme de ação, mas ele é um filme também que fala sobre empoderamento da mulher, fala sobre machos tóxicos, fala sobre a condição social, a exclusão social, a desigualdade. Então ele é um filme bastante politizado. Então é uma outra dica que eu dou para vocês, é Mad Max, a Estrada da Perdição, porque ele mostra, na verdade, um pouco, apesar de ser uma coisa meio fantasiosa, um futuro, né, fantasioso, ele mostra condições sociais, principalmente o empoderamento da mulher, o famoso macho tóxico, né, e a ideia do Estado, a figura do poder sobre os indivíduos, a imposição do poder sobre os indivíduos e como alguns tentam fugir desse poder. Né? Tudo isso ligado à muita ação, a muita violência. Né? É um filme também pipoca, ele é um filme muito legal, muito bacana, um filme que não tem gordura, você do começo ao fim você praticamente não respira porque é ação a todo momento, mas ao mesmo tempo que é uma ação, há uma reflexão social interessante que a gente pode levar para a nossa realidade. Tá bom? Pessoal, é isso. Essa é a dica de filmes. Não sou crítico de cinema, é apenas uma dica de um sociólogo sobre alguns filmes que analisam questões sociais também. Falou? É isso, gente. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.